Olá, eu preparei este vídeo para explicar como construir histogramas combinando essas barras verticais e também a distribuição normal correspondente ao conjunto de dados. Então eu vou utilizar uma amostra que eu gerei aleatoriamente e vou mostrar como que faz um gráfico como esse. Na verdade aqui já está tudo resolvido, então eu preparei uma outra aba aqui em que a gente não tem quase nada feito, para mostrar para vocês como que a gente consegue chegar naquele gráfico. Na verdade, eu vou fazer em duas fases. Primeiro eu vou mostrar como que faz o histograma só com as barras, tá? O histograma tradicional, e depois eu vou mostrar como que faz o histograma com as barras e a distribuição normal, que é um processo completamente diferente. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de mostrar aqui os dados. Então eu coloquei aqui 110 observações aleatórias, tá? Então são 110 dados que eu utilizei aqui. Na verdade eu usei um gerador de números aleatórios, mas poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, a gente está num processo e a gente está pesando os produtos que estão saindo daquele processo. Para a gente fazer o histograma, a gente precisa dessas informações. Primeiro a gente precisa calcular o menor valor da amostra. Para isso a gente vai usar a função mínimo. Aí a gente seleciona todos os dados. Para selecionar todos os dados, como são muitos, é só clicar aqui no primeiro e apertar Ctrl Shift para baixo. Aí seleciona tudo. Aí a gente fecha, dá o Enter e aí o cursor volta lá para cima. Mesma coisa para o maior valor. Então a gente vai usar a função máximo. Então a gente seleciona o mesmo conjunto de dados, aperta Enter e a gente tem aqui o maior valor e o menor valor. Para calcular a média, então a gente vai usar a função média e o intervalo é o mesmo. Então só para não ter que fazer o Ctrl Shift para baixo de novo, vamos só copiar esse intervalo e a gente usa aqui a média, cola o intervalo B3 a B112 e calcula a média desse conjunto de dados. Tamanho, eu já falei para vocês, né, que são 110 valores, mas eu gostaria de automatizar essa planilha. Então eu queria contar quantos valores tem aqui. Para isso é só a gente colocar igual a cont.num e o intervalo. Ou seja, ele vai contar quantos números tem nesse intervalo. Essa fórmula é interessante porque se por algum acaso algum desses valores fossem errados, por exemplo, um asterisco mostrando que não foi feita a medição, ou então escrito alguma mensagem de erro, só ia contar os que são números. Bom, agora a gente entra na parte do histograma. A gente precisa determinar quantas classes o nosso histograma vai ter. Então, assim, geralmente é utilizado entre 5 e 20 classes. Só que a gente não pode usar 20 classes ou muitas classes se a gente tem poucos dados, porque senão os nossos dados não vão ser suficientes para dar uma forma legal para o histograma. Para fazer isso, a gente poderia estimar uma ideia, para a gente ter uma ideia de quantas classes a gente pode ter. Essa ideia é igual a raiz quadrada de n. Se eu tirar a raiz quadrada de n, ou seja, 110, eu vou descobrir que eu tenho que ter aí entre 10 e 11 classes. Geralmente eu arredondo esse valor para baixo. Então a gente vai utilizar 10 classes. Como eu tenho 10 classes, eu preciso calcular um incremento para mostrar qual é a largura de cada uma dessas classes. A estratégia que eu vou usar é a seguinte. Como o meu mínimo é 467,56 e o máximo é 427,99, eu vou calcular a diferença entre o mínimo e o máximo e vou dividir em 10 classes. Então, nosso incremento vai ser assim, ó, igual ao máximo menos o mínimo, dividido por classes, que aqui são 10. Então, esse é o nosso incremento. Está aqui com várias casas decimais, porque, na verdade, esses números aqui, eu arredondei eles para duas casas decimais. Eles têm, na verdade, infinitas casas decimais. Também vai ser importante lá para frente a gente saber o desvio padrão do nosso conjunto de dados. Para isso a gente usa a função desvpad.a, que é o desvio padrão amostral do nosso intervalo. Esse outro incremento,
até chamar aqui de incremento 2, tá? A gente vai usar depois, quando a gente for desenhar a curva da distribuição normal. Bom, agora a gente precisa fazer o histograma. Primeiro a gente precisa fazer as classes. Então são 10 classes, né? Vou colocar aqui 1, 2, vamos arrastar até o 10. São 10 classes. Aqui eu vou colocar qual que é o corte da classe e aqui a frequência, que é a quantidade de elementos que caem dentro da classe. Bom, o corte, para a primeira classe, a gente vai ter que fazer assim, ó. Vai ser igual ao valor mínimo mais o número da classe, que é 1, vezes o incremento. Isso quer dizer o seguinte, como aqui está 473,6, quer dizer que todos os valores que forem menores ou iguais a 473,6,003 vão cair dentro dessa classe, vão ser contabilizados como a classe 1. A gente não pode usar o valor mínimo como a classe 1. Por quê? Porque como ele é o mínimo, a gente não vai ter nenhum valor menor ou igual a ele. Tá? Então, aliás, vai ter só um igual, mas não vai ter nenhum valor antes. Então não faz sentido a gente considerar ele como a primeira classe. Então a gente vai colocar aqui a primeira classe. A segunda classe a gente vai utilizar o mesmo raciocínio, só que em vez de multiplicar por 1, vai multiplicar por 2. Então eu posso copiar essa fórmula aqui, somente travando o mínimo e o incremento, e replico a fórmula. Então aqui a gente tem todos os cortes. Vou tirar as casas decimais para ficar mais interessante, tá? E agora a gente tem que fazer a parte mais complexa até agora, que é o cálculo da frequência. Ou seja, para cada um desses valores, eu quero saber quantos eu tenho menores ou iguais ao valor da classe e maiores que o valor da classe anterior. Então é uma função que ela não gera resposta só em uma célula. Ela vai gerar resposta em uma série de células. Então o primeiro passo é a gente selecionar as células que vão receber a resposta. Aí a gente aperta F2 e escreve igual a frequência. Essa é a função que conta a frequência. São dois parâmetros, a matriz de dados, que a gente vai copiar, a gente vai selecionar ela aqui, tá, o B3 ao B112, ponto e vírgula, e o segundo parâmetro, que é essa matriz bin. Esse bin não tem nada com binário. Tá? Esse bin vem da palavra em inglês bin, que significa compartimento, ou seja, as classes do histograma. Então, as nossas classes estão aqui. Ó. Então, a gente fecha, e como a gente quer aplicar essa resposta da frequência para todas as células, eu não posso apertar Enter. Eu tenho que apertar Ctrl, Shift, Enter. Bom, agora que eu apliquei Ctrl, Shift, Enter, a gente tem todas as contagens de valores que estão em cada uma das classes. Se a gente selecionar tudo aqui, dá para ver aqui embaixo, ó, que a soma é 110, ou seja, todos os meus 110 valores estão distribuídos aqui entre as classes. Só vou fazer uma formataçãozinha aqui para deixar mais bonitinho. Colocar aqui, ó, as colunas, salvar. Agora a gente poderia fazer com esses dados, com essa análise que a gente já fez, já dá para fazer o histograma na sua versão mais básica. Então, para fazer isso é só selecionar essa coluna, vem em inserir, aí a gente insere um gráfico de coluna, e aqui a gente já tem o nosso histograma quase pronto. Vou colocar ele aqui do lado. Algumas coisas que a gente poderia melhorar nele, né? Primeiro aqui embaixo, está 1, 2, 3 até o 10. Às vezes é interessante, em vez de ter do 1 ao 10, eu ter esses valores de corte para eu saber qual valor corresponde a essas contagens. Para fazer isso, é só clicar com o botão direito. Aí a gente vem aqui em selecionar dados. Aqui ó, tem essa opção, rótulos do eixo horizontal. Então a gente clica em editar e seleciona os valores que a gente quer que apareça ali embaixo. Na hora que eu der OK, vocês vão ver que os rótulos do eixo horizontal foram modificados. Uma outra coisa que é legal fazer, vou até arrastar um pouquinho para cá agora,
é a gente aumentar a largura dessas colunas. Então eu cliquei 2 vezes em cima das colunas e aparece essas opções. Às vezes vai aparecer outras opções, dependendo do Excel que vocês estiverem usando, às vezes pode já aparecer com essa, de padrão. Tá? Se aparecer essa como padrão ou essa, é só a gente clicar nessa aqui, que é a que a gente quer. Está com largura do espaçamento de 219%. Eu considero isso muito, eu não gosto das colunas muito fininhas. Então a gente poderia utilizar, por exemplo, 50. E as nossas colunas ficam mais largas. Se eu utilizar 0, elas vão ficar sem espaçamento. Mas eu particularmente não gosto disso, eu gosto de usar entre 30 e 50. Então vou usar 30 aqui. Bom, então aqui a gente tem o nosso histograma básico. Tá? O histograma com as colunas. Cada uma dessas colunas correspondem à contagem ou à frequência de ocorrências na minha amostra para essa classe. Para fazer o histograma junto com a distribuição normal, eu preciso começar do zero. Tá? Eu preciso apagar esse daqui. Porque a estratégia é completamente diferente. Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Como no nosso gráfico a gente tem 2 séries de dados, então a gente tem a série que vai ter as colunas e a série da distribuição normal. Primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui a série da distribuição normal. Para isso, a gente precisa calcular o valor da função densidade de massa para diversos pontos e depois utilizar o diagrama de correlação, de dispersão, para fazer uma linha em cima desses pontos. Tá? Então, olha só qual que é a estratégia. Para ficar legal, é importante usar pelo menos 100 pontos. Então, eu vou colocar aqui pontos, vou colocar aqui um valor e vou colocar FDM, que é função densidade massa da distribuição normal. Então, os pontos, eu vou colocar aqui 100, vou arrastar aqui até criar 100 pontos. Centralizar tudo aqui também. E os valores, como é que vai ser o raciocínio para esses valores? Para calcular esses valores, imagina que a gente tem o mínimo e o máximo. Então, entre o mínimo e o máximo, eu quero ter vários incrementos, ou seja, 100 pontos, para eu poder calcular a função densidade de massa. Então, vamos utilizar a mesma estratégia que a gente usou no histograma, só que agora é com 100 pontos. Como a gente tem 100 pontos em vez de 10, a gente precisa de um outro incremento. Por isso que tem esse incremento 2 aqui. Então, é só a gente calcular a diferença entre o maior e o menor e dividir agora por 100. Vamos lá. Então, agora a gente pode calcular os valores para depois a gente determinar o FDM. Esse primeiro valor vai ser o mínimo mais o número do ponto vezes o incremento. Então, esse é o nosso primeiro valor. Como a gente viu no caso das classes, é só a gente travar o mínimo e o incremento e replicar essa fórmula para todos os pontos. Então, agora eu tenho uma série de dados, que vai ser o meu eixo X no gráfico de dispersão, que varia do mínimo ao máximo com incrementos que totalizam 100 pontos. Agora a gente precisa calcular a função densidade massa. Para fazer isso, a gente vai usar uma função que se chama dist.norm.n. Essa função ela recebe 4 parâmetros. Primeiro é o x, ou seja, o valor que eu estou interessado, que nesse caso está aqui na célula L3. Tá? A média da distribuição, que está aqui. O desvio padrão da distribuição, que está aqui. E essa última opção, que é importantíssima, que a gente pode colocar o verdadeiro ou o falso. O verdadeiro é a distribuição cumulativa. E o falso é a função de probabilidade de massa. A gente vai usar o falso. Bom, eu preciso replicar essa função também para todos os valores. Para isso dar certo, eu vou travar aqui a média. Eu não travo o x, tá? Porque o x eu quero que ele varie. Vou travar a média e o desvio padrão. E agora eu posso replicar esse valor para todos
Aliás, essa fórmula para todos os valores. É normal, esses valores vão ser bem pequenos mesmo, tá? Inclusive a gente vai ter um problema de escala depois por conta disso, né? Porque os valores são muito pequenos. Agora a gente pode fazer o nosso histograma combinado. Tá? Prestem bastante atenção nessa etapa. Então primeiro a gente vai fazer o seguinte, eu vou selecionar o corte e a frequência e vou inserir um diagrama de dispersão. Vamos colocar desse tipo aqui, ó. Então percebam que ele não está com barras, porque na verdade ele faz a correlação entre as duas variáveis e depois faz uma interpolação desses pontos. Para a gente conseguir colocar as barras aqui, aliás, antes de colocar as barras, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar também a nossa distribuição normal. Então a gente vai clicar aqui também com o botão direito, selecionar dados, e a gente vai adicionar mais uma série nesse mesmo gráfico. Então a gente clica em adicionar, vamos dar um nome para essa série, vamos chamar ela de FPM, porque é função de probabilidade massa. Pode colocar qualquer nome aqui, tá? Aí a gente seleciona o valor X, que são esses valores aqui. Usei o Ctrl Shift para baixo para fazer isso. E aqui eu seleciono os valores Y, que vão ser essas funções aqui, esses resultados da função de probabilidade de massa. Na hora que eu der OK, olha o que vai acontecer. Dá OK de novo. Vai aparecer como se fosse uma linha aqui. Por quê? Porque esses valores são muito pequenos quando a gente compara com essa escala aqui. Para que eles tenham uma outra escala, a gente pode clicar 2 vezes em cima deles. Vai aparecer essa opção. Se tiver aqui, né, a gente clica em eixo secundário. Então olha o que aconteceu. Agora a gente tem essa nossa outra série plotada com uma outra escala. Tá? Então vamos lá. Para a gente poder agora trabalhar com isso daqui, vamos primeiro pegar a série do histograma e transformar ela em colunas. Tá? Para fazer isso é um pouquinho complexo, porque isso aqui é um diagrama de dispersão. Então eu vou arrastar um pouquinho para cá. Aí a gente vai fazer assim, ó, depois que eu selecionar, ó, eu soltei de novo, vou clicar aqui em cima dessa série. A gente vem aqui em Design, adicionar elemento gráfico e barras de erros. Nas barras de erros, a gente vai aqui em mais opções de barras de erros. Ótimo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai ser uma barra de erro para menos, sem legenda e com porcentagem 100%. Então a gente está quase lá. Olha só, eu desenhei essas linhas que parecem barras bem finas. Para transformar isso em barras, a gente vem aqui, coloca a largura da linha, vamos colocar 20, e muda a cor, para ficar mais parecido com o outro histograma que a gente fez. Então o que eu fiz? Eu peguei aquelas linhas, eu aumentei a largura delas e mudei a cor. Coloquei 20, já foi suficiente. Vamos clicar aqui fora. Estamos quase lá. O que falta fazer? Né? Falta a gente mudar esse gráfico aqui. Então eu cliquei na série do histograma, clico com o botão direito. Aí a gente pode vir e alterar o tipo de gráfico dessa série. Então aqui embaixo, a gente está mexendo com a frequência, né, que é a do histograma, e eu vou mudar para esse tipo aqui, sem as linhas. E dou OK. Então o que aconteceu? Aquelas linhas sumiram, mas ainda ficou essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui, na verdade, é o marcador. Então é só a gente clicar 2 vezes em cima dela, vem aqui nessa opção, marcador, opções de marcador e nenhum. Na verdade acabou dando errado porque eu acabei selecionando só um deles, né? Então vou fazer de novo, tá? Na hora que eu clico aqui, vem nessa opção, marcador, opções de marcador, nenhum. Todos eles somem. Ou seja, agora o nosso histograma está aqui certinho, com as
barras, né? Na verdade aqui são as colunas. E falta uma última coisa, que é o mudar o tipo dessa série aqui, que é a série da nossa distribuição normal. Então a gente clica com o botão direito, alterar o tipo de gráfico, e aqui no FPM a gente vai utilizar essa opção aqui de linhas suaves. Dou OK. E aqui a gente tem o nosso gráfico. Só para finalizar, vou modificar aqui, eu vou aumentar a largura para 2,5 pontos, tá? E a gente finaliza a construção do nosso gráfico, que é o histograma de barras, juntamente com a distribuição normal, tá? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.